Família, tem alguém feliz aí? Glória a Deus, glória a Deus. Então hoje a nossa última celebração do ano, aleluia. E como você viu também nos avisos, terça-feira então a nossa festa da virada, ok? Então se você ainda não conectou com o seu GC para estar conosco, faça isso. Nós não conseguimos anunciar antes por conta do nosso especial de Natal, que foi, né? Foi sendo no domingo, foi para quinta, e nós não queríamos soltar informação antes para não dar um acúmulo, né? Mas para questão de organização, muitas pessoas estavam envolvidas no Natal. Então na virada, como nós fizemos todos os anos, né? Passamos aqui, é uma noite maravilhosa, é fantástico, é incrível, né? Um momento de comunhão, de edificação, de prazer, de desfrute, um momento profético também nós fizemos. Então é com certeza um ambiente maravilhoso para nós estarmos juntos aqui, ok, irmãos? E também a nossa agenda, o nosso planner, né? Eu quero só mostrar para os irmãos aqui. Na semana passada também nós fizemos ele, e é para você, amém? Para nós, amém, aleluia. Por quê? Porque nele aqui, irmãos, consta diversas coisas, né? Entre as principais está a nossa agenda de 2025, ok? Então nós montamos essa agenda de 2025, ou ainda assim, o esqueleto dela, na verdade ela está completa. Dificilmente vai ter algum ajuste, né? Porque os principais eventos estão aqui. Ok? Se tiver algum ajuste ou outro, a gente sempre comunica antes, mas é muito bom para quê? Para que você também consiga se programar, né? Ou seja, tem a agenda dos encontros, tem aqui a agenda, né, da inscrição DNA que inicia, das formaturas também. Esse ano nós teremos conferência, aleluia. Jejum também está aqui, aleluia. Principalmente os nossos principais eventos, ok? Como igreja, que nós fizemos em todas as cidades, né? Ainda assim, depois existe a agenda local, que nós vamos organizando a partir dessa, ok? Mas aqui você já consegue se programar, amém? Então aqui também está já a formatura que vai acontecer no início agora de janeiro, e é muito importante, né, irmãos? Nós não fizemos a formatura antes, por conta da pandemia, lembra? Então nós estávamos cursando. Tinha alguém da turma de 2019 aqui? Alguns irmãos. 2019 ela não começou no início, né? Começou no meio. Então ela foi finalizar lá em 2020. E quando ela foi finalizar, nós começamos presencial e finalizamos no online, né? Porque não podia reunir, nós não estávamos reunindo. E aí desde ali então a gente não fez a formatura. E aí foi acumulando. E agora então temos essas 4, 5 turmas aí para fazer a formatura. São mais de 100 pessoas, ok? Sim, tem a confirmação também, mas vai ser uma festa, é lindo, maravilhoso. E também já vamos iniciar a próxima turma do DNA. Aí voltando para o planner, aqui também existe um espaço para você colocar os alvos de primícias, amém? Você descrever aqui, você também fazer anotações aqui, né, que você recebe as palavras, as mensagens nos cultos, nos GCs, palavras proféticas. Isso é muito importante, né? Eu tenho esse hábito de anotação, eu gosto muito de anotar. Por quê? Porque senão a gente esquece. Então, por exemplo, o meu esboço, né, ou seja, as minhas mensagens, elas são resultado de várias anotações, de vários esboços que eu vou fazendo, são tópicos que eu vou anotando, depois eu junto tudo e vou montando as ministrações. E assim também eu aconselho você a fazer anotação, né? Você está aqui na reunião, anote aquilo que Deus falou com você. São palavras proféticas, sentenças que você deve anotar, ok? Versículos específicos que você deve anotar e guardar eles, né, no seu coração, porque eles irão frutificar muito, amém, irmãos? Então esse planner nós temos ali na Rema Store. Você pode adquirir o seu, é R$50, acima de 2 unidades ele vai para R$45, aleluia, irmãos. Então hoje é o nosso último culto, aleluia. Tinha tanta coisa para falar hoje, mas eu não vou conseguir falar tudo, vou deixar para o ano que vem, amém. Mas
final do ano, mesmo que você não queira, eu acredito que essa é a tendência da maioria das pessoas. Nós nos tornamos, a maioria de nós, nos torna introspectivo. Não sei se você é assim. O que é introspectivo? É você avaliar, né? Você olhar para você olhar para o seu ano, você olhar para os resultados, aquilo que aconteceu, aquilo que não aconteceu, né? Você olhar para a sua vida profissional, para o seu trabalho, para a sua empresa, para os seus alvos, né, que você teve lá no início do ano. Chega final do ano, é aquela coisa, é o fechamento, que é uma empresa, né, faz o fechamento, vamos fazer o fechamento do ano para ver como que foi. E por muitas vezes, essa introspecção, se vista da maneira errada, ela não gera fé. Muitas vezes essa introspecção, ela vai gerar acusação e condenação. Então, à medida que nós vamos tendo a revelação do Evangelho, nós vamos aprendendo a olhar para todas as coisas, inclusive para nós mesmos. Então hoje eu vou falar de algo que eu falei o ano inteiro, que é sobre a graça de Deus, para que eu e você venhamos analisar, avaliar, não somente o nosso ano, mas a nossa história, a partir da ótica de Cristo. Porque o errado não é nós olharmos para nós, o errado é nós olharmos para nós com os olhos errados. Paulo fala em 2 Coríntios, por exemplo, ele diz o quê? Que ninguém olhamos segundo a carne. O que é olhar segundo a carne? Olhar da maneira natural. Então você não deve olhar para você da maneira natural, você não deve olhar outras pessoas da maneira natural. E o que é olhar da maneira natural? Olhar da maneira natural é como um homem, né? Como eu estava falando, nós hoje somos espirituais. Embora ainda não haja o que? Talvez uma consciência tão profunda de que você é espiritual, mas você é espiritual, é o que a Bíblia diz. Você creu em Cristo, você nasceu de novo. E esse novo nascimento, ele é no Espírito. Agora eu e você, né, vamos sendo transformados na nossa mente, os conceitos vão mudando, como você viu, através do DNA, através das ministrações, através da sua vida com Deus, da leitura, da oração. O Senhor vai transformando a sua mente, para mostrar para você quem você é a partir dEle. Não a partir das circunstâncias, não a partir daquilo que aconteceu com você, não a partir dos seus resultados, por exemplo, não a partir daquilo que falam de você, mas a partir daquilo que o Evangelho fala de você. E aí nós vamos agora então descobrindo a nossa verdadeira identidade, quem nós somos em Cristo, quem nós somos a partir de Cristo. E aí, como eu falei, agora final de ano a gente já vai avaliar o nosso ano, avaliar a partir do quê? A partir daquilo que eu produzi, avaliar a partir dos meus resultados, avaliar a partir daquilo que eu conquistei, ou avaliar a partir daquilo que eu não conquistei. E aí o resultado nem sempre ele vai gerar fé. Se deu certo, ok, gera fé. Se deu algumas coisas erradas, não, aí eu fico acusado e condenado. E aí vem a pregação da internet, como eu falo, que ela então vai conduzir você a olhar para você e levar você a não contemplar a Cristo, mas levar você a contemplar os seus erros. É como aquele aspecto do casal, talvez não, tenho certeza que você já ouviu. É como que resolver o problema do casal. O que eles ensinam? Ensinam que você deve pegar uma folha de papel, uma caneta e escrever tudo aquilo que você quer que o seu marido muda. E o marido escreve tudo aquilo que a esposa muda. Você já viu essa estratégia? A pergunta é, você já viu ela dar certo? Mas não passa do primeiro tópico. Se passar do primeiro tópico, aí você me chama que eu vou pedir oração. Aí você vai lá e faz uma lista de tudo aquilo que você quer mudar em você. Imagina. Não consigo não. Porque aí, qual que é o problema disso? Por um lado não tem problema, mas pelo outro é um problema gravíssimo. Por quê? Porque você vai ficar condenado e acusado. Aí você vai estar ignorando aquilo que Deus fez em Cristo Jesus por conta da sua vida. Pastor, quer dizer que nós não temos responsabilidade? Temos e muita responsabilidade. Só que a responsabilidade que nós temos, ela está ligada com o cumprimento de um propósito, não está ligada com um peso. Porque o texto bíblico diz, Jesus fala em Mateus capítulo 10, ele diz o quê? Que o fardo dele é leve, e o jugo dele é suave. Então só um pouquinho, se você está carregando um fardo que não é leve, eu quero dizer que não é o de Jesus. Você está carregando outro fardo.
Mas a responsabilidade, ela não gera peso? Pode gerar peso, mas não fardo. Entende como nós precisamos, irmãos, ouvir da graça de Deus, ouvir do Evangelho diariamente, constantemente, porque senão, diante desse momento e de circunstâncias, a tendência natural é nós irmos para o aspecto da lei, para o aspecto do mérito. Então você pode olhar para você mesmo, né? Agora no final do ano dizer, as coisas não aconteceram, também eu fiz tudo errado, e realmente você fez errado. A pergunta é, isso vai encorajar você para o próximo ano? Você, depois de chegar nessa conclusão que você é o problema por não avançar, isso gera fé para você para 2025? Não, você já sabe, cara, 2025 vai ser a mesma coisa, porque eu não consigo ir em 2020, 21 também não foi, 22 pior, 23 não deu, 24 eu achei que ia dar, pastor, não deu, então 25 eu já sei, 25 vai ser uma tragédia. Então é o seguinte, se é para viver assim, então vamos quebrar tudo, vamos viver o Zeca Pagodinho mesmo, vamos fazer de qualquer jeito, vamos botar o pé na porta, tem que ser o seguinte, é para ser desse jeito, eu não quero mais, é aquela coisa, e agora eu vou viver a vida. É porque você ainda não teve a revelação da maneira que Deus olha para você, quem você é segundo a ótica de Deus. Você é amado de Deus, você é filho, você foi planejado por Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, planejou você em todos os detalhes. Então, para finalizar o nosso ano e finalizar essa série Reinando em Vida, eu quero falar com você sobre a sua história, a história que Deus escreveu para você. E eu quero começar lendo lá em Romanos 5, vamos ler juntos. Romanos capítulo 5, versículo 17, que está ligado com o propósito de Deus para nós. É o versículo base para essa série que nós ministramos. Romanos 5,17 diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que Paulo está nos dizendo? Paulo está dizendo para nós o seguinte: se a morte ela reinou pela ofensa, pelo pecado de Adão, e nós recebemos isso, então aquele que não está em Cristo, ele está debaixo do reinado da morte, ele está debaixo do pecado. Romanos 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos, é o reinado da morte, não tem vida, não tem vida. Eu não estou falando vida natural, a vida bios, né? Ou seja, biológica, não, eu estou falando da vida do Espírito, a zoe, a vida espiritual, está na morte, não tem vida espiritual, não tem comunhão com Deus, não tem presença do Espírito, não tem fôlego da vida de Deus dentro de si. Esse é o reinado da morte, esse é o resultado do pecado. Então, se a morte reinou aqui por conta do pecado, Paulo está dizendo que muito mais será o reinado da vida, muito mais reinará em vida aqueles que receberão o que? Abundante graça por conta daquilo que Jesus Cristo fez. Se nós recebemos morte por conta de Adão, muito mais vida nós recebemos por conta de Cristo. E aqueles que receberam vida, o texto está dizendo que o propósito, o objetivo de receber vida, não é somente agora estar vivo, mas o objetivo é reinar em vida. É mais ou menos o que Jesus fala em João 10, 10. Jesus diz o quê? Que o ladrão é Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Aí Jesus diz: mas eu vim para que vocês tenham vida, mas não somente vida, vocês tenham vida em abundância. Então o desígnio de Deus para mim e para você é vida, vida eterna para aqueles que creem em Cristo, amém? Você que crê em Cristo tem uma vida garantida, eterna com Deus. Nada que você faça vai mudar isso.
Só que o propósito agora não é somente a vida eterna, que na verdade é a mesma vida, mas é a vida eterna manifestar aqui, nesse tempo, no tempo que você vai viver aqui, seja 70, seja 80, seja 100, 120 anos, não sei qual que é o tempo que Deus definiu para mim e para você aqui, mas o propósito de Deus é que você reine, ou melhor, você governe aqui, nesse tempo, que a vida de Deus flua através de você, em todas as áreas da sua vida. Isso foi planejado por Deus. Vamos lá para o Salmo 139, versículo 13, Deus planejou você para isso. Deus não planejou você para ser um fracasso, preste atenção em mim, isso aqui não é um aspecto motivacional, não, isso aqui é verdade bíblica. Deus não planejou você para ser um fracasso, você não foi um erro de Deus, um erro de cálculo, você não foi algo que Deus fez porque não tinha nada para fazer, não, você foi planejado, você foi sonhado por Deus, você foi arquitetado, Deus sonhou com você antes que você existisse. Salmo 139, versículo 13, Davi diz: pois tu formaste o meu interior, e tu teceste, olha só que interessante essa palavra, né? Teceste no ventre da minha mãe. Uau! Tu me teceste, ou seja, né? Como se tivesse fizesse uma, eu lembro quando eu era pequena, minha mãe fazia aqueles blusão de lã no inverno, né? E ela tinha uma revista que dava todos os pontos certinho, que no final tinha uma figura, sei lá, uma raposa, uma coisa, um coelho, um negócio, né? E eu lembro que eu achava maravilhoso aquilo, porque eu só via ela tricotando ali, tricotando, daqui a pouco mudava a cor da lã, e ainda, mas quando eu via, tinha o que? Algo pronto. Eu digo, uau, é assim, você foi tecido, Deus teceu você no ventre da sua mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Irmãos, essa expressão aqui também é fantástica. De modo assombrosamente maravilhoso. Quando a gente fala assombrosamente, a gente sempre pensa em algo ruim, né? Seja algo assombroso. Mas pense em algo assombroso ao contrário, bom. O que seria algo assombrosamente maravilhoso para você? Hoje, pastor, uns pila na conta. Então as coisas que você olha não é assombrosamente maravilhosa. Você olha uma casa e digo, meu Deus, que casa linda. Você não fica assombrado. Vê algumas coisas assim, a tecnologia, por exemplo, você não fica assombrado? Ou seja, aquela coisa, né, o queixo cai, não fica assim? É mais ou menos isso, Davi está dizendo, de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Isso aqui é muito importante. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, aqui, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Oh, uau! Então a sua história, sua vida, ela foi escrita pelo próprio Deus. Deus escreveu a sua história. Deus escreveu todos os dias da sua vida, quando nenhum deles ainda existia. Mas não pense que Deus escreveu uma frase, se arrependeu, apagou e escreveu por cima. Não pense que Deus escreveu, como é que é o versículo que as pessoas dizem, né? Que não é bíblico, que Deus escreve certo por linhas tortas. Mentira de Satanás. Você não foi escrito com linha torta, você foi escrito pelo dedo de Deus. Você foi escrito de maneira assombrosamente maravilhosa. Ele planejou você, Ele criou você, Ele escreveu a história da sua vida. Pastor, mas por que isso é importante no final do ano? É para você não esquecer disso. É porque eu sei que você tem inúmeros planos para 2025, eu também.
Mas para você não esquecer que Deus planejou você antes de você ter planos. É porque você não pode ser movido pelos seus planos, sabia? Você não pode ser movido pelo seu plano. Você deve ser movido pelos planos de Deus. E teve um plano de Deus, que foi você. Você é um plano de Deus. Você foi planejado por Deus. Só que agora existe uma sequência. Eu montei aqui uma sequência básica, que isso aqui é sobre o Evangelho. E independente das circunstâncias que você viva, se você está fechando o ano, né, com dinheiro na conta, não muda nada. Se você está fechando o ano sem dinheiro na conta, não muda nada também. Com os planos seus cumpridos ou não cumpridos, isso aqui não muda nada, nada essa realidade. Se você está, né, triste, chateado ou feliz, não muda nada a realidade da palavra de Deus sobre a sua vida. Para que eu e você venhamos a viver então o plano de Deus, a história que Deus escreveu para nós, existe um caminho, e ele começa lá por Efésios capítulo 1, vamos ler juntos. Efésios 1, versículo 4. Que são revelações que você precisa de ter e permanecer nelas. Elas não podem mudar. E essa primeira está ligada com você ser escolhido de Deus. Você saber que foi escolhido por Deus. Porque se a revelação de ser escolhido de Deus não for pelo próprio Espírito de Deus, se você não tiver uma experiência com Deus, no fato de ser escolhido por Ele, e essa escolha depender das circunstâncias, as circunstâncias vão definir quando você foi escolhido, ou se você é escolhido, ou se você não é escolhido. Então, por exemplo, estou tendo sucesso financeiro, uau, sou escolhido de Deus. Quer dizer que eu não tendo sucesso financeiro, então eu não sou escolhido de Deus? Está entendendo que as coisas exteriores não podem definir? É por isso que tem que ser uma experiência sua. Você tem que ter uma experiência, para que isso gere uma convicção em você, para que você creia, você saiba, eu sou escolhido de Deus. Efésios 1 e 4 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Aleluia. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, que é Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então você precisa saber que Deus escolheu você. Foi Deus que escolheu você. Lá em João capítulo 15, versículo 16, o próprio Jesus diz, ele fala aqui para os discípulos: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu que os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então isso aqui, irmãos, é uma revelação que você precisa de ter. Ela deve ser um fundamento, assim como esse prédio tem fundamento, ele está fundamentado sobre uma base, sobre um alicerce, uma estrutura muito forte. A escolha de Deus, ela deve ser um fundamento da sua vida. Ela é um fundamento da história que Deus escreveu para você. Você foi escolhido por Deus. Quando? Agora? Não, antes da fundação do mundo. Antes que você existisse, Ele já tinha escolhido você. Ele já tinha determinado você. Então você precisa se identificar com alguém que é escolhido por Deus. Como é que era na escola? Nós íamos jogar futebol, vamos escolher os times. Não era assim? Vamos escolher o time. Primeira coisa é o que? Goleiro. Quem tem goleiro está grande. Então quem é que é goleiro aqui? Ah, se tinha 2 goleiros, então pronto. Mas aí começava escolhendo quem? Começava escolhendo os melhores. Ah, eu quero o fulano. O outro, eu o ciclano. E aí sobrava às vezes 2 ou 3 que eu ficava se enrolando, né? Esse aqui, pode pegar 2. Tinha uns que não eram muito bons. Pode ficar com esses 2 para vocês aí, nós saímos jogando com a bola. Então sempre ficava por último quem? Quem jogava menos. Ou seja, a avaliação da escolha é o que? É a capacidade da pessoa de jogar futebol. E tá ok, para o futebol pode ser, mas para Deus não é o desempenho futebolístico que é avaliado para ser escolhido. Não é a pessoa que define ser escolhida, mas é Ele quem definiu, escolheu, foi Ele que escolheu você.
Eu sei que é algo que nós não entendemos, e ok, eu desisti de entender isso, eu prefiro crer. Porque se você começar a perguntar por que Deus escolheu você, eu tenho um versículo para isso, mas enfim, não tem uma definição, ou melhor, não tem algo que Deus deve explicar. Não, eu te escolhi porque tu é muito bom. Às vezes a gente quer ouvir isso, né? Não, eu escolhi porque tu está me dando lucro. Não, irmãos, Deus escolheu você. O texto diz, nos escolheu em Cristo para quê? Para nós sermos filhos. Deus nos escolheu para sermos filhos. Então a escolha não é para você ser escravo, a escolha é para você ser filho. Não basta saber que é escolhido, tem que saber que foi escolhido como filho de Deus, foi escolhido por Deus para ser filho de Deus em Cristo Jesus. Então a escolha não depende de nós, amém? A escolha é Deus, Ele nos escolheu nele, em Cristo, para sermos filhos de Deus. Aleluia, irmãos. Então Deus não chamou você, preste atenção, Deus não chamou você inicialmente para trabalhar para Ele. Porque quando você vai ter um filho, vamos supor que você foi ter o seu filho, foi planejar, amor, vamos ter um filho, vamos, vamos ter um filho, e daí ele vai trabalhar para nós. Quem é que planeja isso, irmão? Não, você quando vai planejar ter um filho, ou quando tem um filho, está gerando filho, o que você já sabe? Já sei, já começa a arrumar o quarto, já começa o berço, já começa as fraldas, já começa tudo. Teve uma vez uma pessoa que ela somou tudo que o filho dela gastou de fralda e leite. Eu digo, misericórdia, imagina se ele for querer cobrar do filho. Não, ninguém que escolhe ter filho para ter lucro, escolhe ter filho para quê, irmãos? Mesmo que seja inconsciente, escolhe ter filho para cumprimento de propósito. Então Deus nos escolheu como filho para quê? Simplesmente para a gente ser filho. Não, isso aqui é meu filho, olha só que lindo ele. Para alguns ele pode dizer, né? Esse aqui é meu filho por quê? Porque existe um propósito, isso que Jesus está dizendo. Foi você se escolher, fui eu que escolhi, designei para dar fruto. Então você foi escolhido para cumprimento de um propósito. Esse propósito está ligado com expressar essa identidade de ser filho. Então algo que você não pode esquecer, independente dos seus resultados, você foi escolhido para ser filho de Deus. Independente dos seus acertos, daquilo que deu certo esse ano, dependendo das suas conquistas, você foi chamado para ser filho. Dependendo dos erros, das falhas, daquilo que não aconteceu, você foi chamado, ou melhor, você foi escolhido como filho de Deus. Diga amém. E eu quero trazer também a figura de Davi para essa história. Quantos conhecem a história de Davi? E Davi ele aponta para Cristo e aponta para nós também. Davi foi rei. E nós fomos chamados, né? Escolhidos para reinarmos. Davi foi alguém que foi escolhido por Deus. A história diz que Israel pede um rei. O povo de Israel pede um rei. E aí Deus diz, então Saul vai ser o rei. Então na verdade Saul está mais ligado com o povo querendo algo que Deus. Mas Davi não, Davi foi escolhido por Deus. Davi, a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13, quando Deus agora ele vai desistir de Saul, ele vai tirar Saul. O texto diz assim: então Samuel, que é o profeta, o sacerdote, disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então Davi foi buscado, Davi foi escolhido, Davi foi agora
ideia de Deus. Deus buscou para si um homem segundo o coração dele, e já deu um desígnio que era ele ser um príncipe, era ele reinar, e essa é a minha e a sua história. Foi Deus quem escolheu você, e já escolheu você para reinar em vida, como um filho de Deus. Essa é uma ideia de Deus, não é uma ideia nossa, não é uma ideia sua, não é da sua cabeça, não é do seu pensamento, não, foi Deus que escolheu isso. Segundo aspecto, o primeiro da escolha, o segundo está ligado com a separação, ou melhor, com essa consagração, com essa santidade, com ser santo. Santo quer dizer separado. Então você foi escolhido, mas também você foi separado para um propósito. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro dá essa sentença para mim e para você como igreja. A sentença que está sobre Israel está sobre nós. Pedro diz assim: vocês pois são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que está sobre você. Você, preste atenção, você é propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes dele, a fim de proclamar a Cristo, a fim de proclamar a luz de Deus, Ele que nos chamou das trevas para a luz. Deus escolheu você, e agora Deus separou você. Você é separado para um propósito, e esse propósito está ligado em Deus ser glorificado através da sua vida. Nessa noite você precisa sair daqui fora da equação. Você precisa sair daqui com Jesus no trono da sua vida, Jesus no trono do seu ano, Jesus no centro da sua vida. Você está convicto que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. 2 Samuel capítulo 7 versículo 8, Deus fala para Davi. Isso aqui é poderoso. O profeta, Natan, é usado por Deus para falar para Davi. Ele diz assim: agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Irmãos, foi Deus que tirou você das trevas e trouxe para a luz. Foi Deus que tirou você de uma vida de miséria. Foi Deus que tirou você de uma vida morta. Foi Deus que tirou você da escuridão, preste atenção. Foi Deus que tirou você daquela depressão profunda. Foi Deus que tirou você daquelas crises de ansiedade. Foi Deus que tirou você daquele medo inexplicável. Foi Deus que tirou você daquela tentativa de suicídio. Foi Deus que tirou você daquela miséria. Foi Deus que tirou você daquela vida sem rumo, sem destino. Foi Deus que tirou você da escuridão. Foi Deus que tirou você lá da morte e trouxe você para a vida. Foi Deus que tirou você de uma vida de condenação e trouxe você para receber graça sobre a sua vida. Foi Deus que tirou você de uma vida morta e trouxe você hoje para uma vida com Ele. Deus que tirou você daquele lugar que é dentro, não é fora, é dentro esse lugar, daquela melancolia do domingo à tarde. Oh, eu lembro como se fosse hoje, a musiquinha do Faustão, Que depressão. Parecia que eu ia morrer, que eu sabia que na segunda-feira ia ser tudo de novo, na terça-feira tudo de novo, na quarta-feira eu já começava a quebrar tudo durante a semana. Só que lá no domingo parece que aquele abismo aqui aumentava. Parece que aquele abismo aumentava, sentia um buraco dentro de mim. Era uma tristeza tão profunda, era uma pressão tão horrível, eu só queria morrer. Quando eu escutava a música do Faustão, a vontade de morrer aumentava. Quando era do Fantástico, então eu digo, agora eu vou me atirar.
era horrível, eu estava na morte. Foi Ele que me tirou de trás das malhadas, foi Ele que me tirou desse lugar escuro, de uma vida sem esperança, sem expectativa, de uma vida sem propósito e sem saber que era amado de Deus, daquele sentimento horrível de desprezo. Porque todos nós vivemos as nossas experiências. Você foi desprezado por pessoas. Aquele sentimento que vinha quando eu lembrava da minha formação, que o meu nascimento foi motivo da destruição de uma família, que eu fui fruto de um adultério, de uma mentira. Toda vez que eu lembrava isso, eu entrava para o buraco mais fundo. Mas o Senhor me escolheu, e Ele me separou por um propósito. Ele me tirou dessa morte, Ele me tirou daquela condenação. Irmão, eu sei que você talvez esteja frustrado com algo que não aconteceu esse ano, mas lembra de onde Ele tirou você, lembra de onde Ele resgatou você, lembra lá atrás de onde Ele tirou você. Você foi separado, Ele chamou você das trevas para a luz agora, quando você, nem as pessoas, mas quando você olha para você, antes você não conseguia nem se ver no espelho, ficava com medo. Agora você já entende que tem valor para Deus. O mundo fala que você tem que se amar, mas a perspectiva do mundo não é de Cristo. Você tem que se amar, mas por quê? Porque Ele amou você, não é porque você é bom, mas Ele entregou a vida por você. Antes você se sentia desvalorizado, crise de identidade, crise existencial, total. Mas agora você sabe que tem um significado. Você sabe que alguém ama você a ponto de entregar o Filho para que você tenha vida. Deus enviou o Filho, irmãos. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus eterno, Ele se fez homem, Ele desceu. Deus se fez homem, Ele encarnou. Deus passou por necessidades físicas, fisiológicas, por amor a você, amor à sua vida. Ele entregou a si mesmo por você, para que você hoje pudesse cantar: eu sou livre, eu sou amado, eu sou escolhido, eu fui separado para um propósito. Ele me colocou em Cristo. Ele tirou da morte e nos colocou no trono. Ele nos tirou da masmorra e nos colocou no palácio. Hoje você é príncipe de Deus, você é princesa do Senhor. A sua identidade é essa, a identidade real, é o que Ele fala de você, não é o que você produz, não é o que as pessoas falam, não é o que você sente diante dos fracassos, e também não é o que você sente diante dos acertos, não, é o que o céu fala para você. O céu diz que você é amado, é escolhido, é separado para um propósito. Ele separou você. É por isso que hoje você pode cumprir o propósito de Deus na sua vida, aqui na terra, no meio das trevas, mas sabendo que você é a luz. Ele nos separou para um propósito, mas Ele não nos isolou do mundo, não. Nós fomos enviados para esse mundo. É por isso que você está lá no seu trabalho, que tem um monte de pessoa que não crê, mas você está lá com o propósito de levar a salvação para aquelas pessoas. Porque você está lá na sua escola, na sua empresa, você está lá aonde você está, para quê? Para ser essa luz de Deus. Você foi escolhido, separado para ser luz no meio das trevas. É por isso que você não deve ter medo de se corromper, porque você é luz, porque o Espírito está em você. Mateus capítulo 8 fala uma história linda, fantástica do leproso. Eu sou encantado com aquela história, porque o leproso ninguém podia tocar, ninguém podia chegar perto. O leproso era ridicularizado, se aproximava de alguém, era uma gritaria, ele não podia entrar na cidade. O leproso não entrava na cidade, ele não tinha vida social, era o que nós éramos antes. Então ninguém encostava no leproso. Os religiosos não encostavam, os que conheciam a lei não encostavam no leproso, longe. Mas aí quando Jesus, Mateus capítulo 5, 6, 7, Ele descreve o sermão do monte, Ele está ali pregando para milhares de pessoas, ensinando milhares de pessoas. Jesus desce do monte, o leproso se aproxima, irmãos, o leproso se aproxima de Jesus, e ele diz: mestre, se tu queres,
me faça limpo. Tu podes, me faça. Jesus disse, eu quero. E Jesus faz algo que a lei não pode fazer. Jesus encosta. Ele encosta no leproso. Só que não é Jesus que fica leproso, é o leproso que fica curado. Então é por isso que Deus colocou você onde está. Pastor, mas é muita pressão no meu trabalho, mas é muito cansaço. Não, presta atenção, você não está lá, entenda bem, simplesmente para trabalhar. Você está lá para ser luz. Você vai executar o seu trabalho, sim, da melhor maneira, sim, com certeza. Mas o final de tudo não é o trabalho. Não, o final de tudo é o canal que você é. O final de tudo é você encostando no leproso e ele ficando curado. O final de tudo é você relacionando com o pecador e dizendo, tem alguém que morreu por você, tem alguém que ama você. Não acontece com você, pessoal, no seu trabalho, é os testemunhos de tanta gente. Pastor, a pessoa vem para comprar, quando vê ela começa a falar do casamento dela. Eu nem sei porquê. Agora você sabe. É para você dizer, eu tenho alguém especialista em casamento. Eu conheço alguém que é especialista em casamento. Ele gosta de festa de casamento, porque quando o vinho termina, ele multiplica o vinho. Que ele é a favor do casamento, ele é a favor da família. Você diz, eu conheço alguém, e eu quero levar você até ele. É a pessoa que está lá, desesperado por conta de uma enfermidade. Você diz, eu conheço alguém que cura, porque ele me curou. A pessoa está lá depressiva, você diz, não, mas só um pouquinho, eu conheço alguém que resolve esse problema. Mas como tu conhece? É porque era a minha situação. Eu vivia assim, desse jeito, dessa maneira, desse depressivo, transtorno de todos os tipos que existiam. Mas ele me deu vida. Eu quero dizer, ele tem vida para você também. E aí esse é o propósito da sua vida. Então é para isso que Deus chamou você. E para isso agora, o terceiro aspecto, Deus capacitou você. Ele nos escolhe, nos separa e agora nos capacita. Está ligado com ungir, está ligado com a unção de Deus. Deus escolheu você, separou você e agora Ele derrama do Espírito dEle sobre a sua vida. Vamos ler juntos lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre você. Pastor, mas eu estou cansado, eu estou oprimido. É porque talvez você esqueceu que o Espírito do Senhor está sobre você. Você está tentando cumprir o propósito de Deus com a sua força. Você está tentando cumprir com aquilo que Deus enviou você para fazer, com base naquilo que você pode. Não esqueça, o Espírito do Senhor está sobre você para o cumprimento do propósito. Se nós anulamos, isso é uma questão de fé, irmãos. Isso é uma questão de fé, uma questão de crer. Você precisa de crer que o Espírito Santo está em você, e o Espírito Santo agora está sobre a sua vida. Você foi ungido de Deus, você foi selado com o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito é o que move você. Pastor, quer dizer que eu não vou cansar? Não, você até pode cansar fisicamente. Se você cansar na sua alma, você precisa retornar e lembrar que você foi escolhido, que você é amado, justificado, tudo isso. Se você cansar fisicamente, é só você dormir um soninho de 10 minutos e vamos de novo, porque o Espírito está sobre você. O Espírito de Deus está sobre você. Não há como, preste atenção, não há como cumprir o propósito de Deus se não for na força dEle. Não tente cumprir o chamado de Deus na sua força, na sua inteligência, na sua sabedoria, no seu esforço natural, na sua capacidade ou na sua experiência. Não. Nós cumprimos com o propósito de Deus, confiados no Espírito do Senhor que está sobre mim. Lucas 4,18 é Jesus falando. Isso aqui é uma profecia lá de Isaías 61. Então Jesus, irmãos, prestem atenção, Jesus é Deus, amém? Jesus é Deus, Jesus é... Só que a palavra diz lá em Filipenses que Jesus Cristo, sendo Deus,
ele não usurpou, ou seja, ele não quis ser igual a Deus, mas ele viveu como homem. Ah, pastor, que Jesus é diferente. Não, ele é, mas ele abriu mão da divindade, ele viveu como homem. Ele viveu como homem cheio do Espírito. Então quando Jesus fala aqui em Lucas 4,18, ele está falando antes de iniciar. Ele está falando antes de iniciar a curar, antes de começar a fazer os milagres, antes de começar a expulsar os demônios. Ele pega Isaías 61, a profecia, a palavra que está sobre ele, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, ou seja, Ele me qualificou, Ele me equipou com a unção, com o poder do seu Espírito. Então antes de você fazer qualquer coisa, você precisa fazer o que Jesus fez. Diante de qualquer desafio, você precisa dizer: não, mas só um pouquinho, pastor, eu estou atribulado, eu estou nervoso. Deixa a tribulação e o nervosismo do lado, e pega Lucas 4,18 e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para estar onde eu estou, para fazer o que Ele me chamou para fazer. Não sou eu, mas é Ele, Ele que me escolheu, Ele que me separou, foi Ele que me enviou para cá, Ele que me colocou nessa empresa, Ele que me deu essa empresa, Ele que me colocou nessa cidade, Ele me colocou nesse tempo, para cumprimento de um propósito, e é o Espírito dEle sobre mim, através de mim, que vai cumprir com esse propósito. Você sai da equação, senão o que acontece? O peso vai aumentando, irmãos, a opressão vai aumentando, vai fechando o ano e não fecha a conta, e vem a frustração de novo, fica frustrado de novo, mais um ano frustrado, mais uma coisa que não aconteceu. Não, você precisa saber que foi ungido de Deus. Lá em 1 Samuel 16, fala do dia que Davi foi ungido. 1 Samuel 16, versículo 11, pode ser. Samuel é enviado, profeta, é enviado para a casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir o novo rei de Israel. E Deus fala para Samuel: Samuel, é o seguinte, vai lá ungir o rei, na casa de Jessé. Só que não olha segundo a aparência, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Ou seja, Samuel tinha que perceber no espírito quem é que era o rei ali. E aí ele começa a chamar todos os filhos. E aí o pai, o que ele faz? O pai começa a apresentar os filhos mais velhos, mais fortes. E aí chega no momento que é lá no versículo 11, Samuel pergunta: e perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. O Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmão, isso aqui é muito importante. Você crê na unção de Deus que está sobre a sua vida. Eu sei que a palavra unção, talvez ela gere imagens na sua mente, mas a unção, fica simples para você entender, a unção está ligada com uma capacidade, está ligado com um poder, com uma capacidade sobrenatural, que não é natural, é sobrenatural. E tudo que é sobrenatural, move, acontece pela fé, pela fé. Então não é uma questão simplesmente de um sentimento, não, é uma questão de crer. Então quando Davi agora é ungido, e aqui existe algo fantástico, eu vou falar para você já. Quando Davi é ungido, não é aquele óleo que tem algum tipo de efeito, simplesmente o óleo por si só, não, mas é a fé. Aquilo ali está representando algo, mas é a fé. Não adianta de nada o óleo ser derramado na cabeça de Davi, se ele não cresce, se ele não crê. Então ele precisa de crer, é uma questão de fé. Então a unção de Deus está ligada com você crer na capacidade de Deus para cumprir com o propósito, e isso em todas as áreas da sua vida. Então vamos lá, você que é esposa, você precisa de crer que há uma unção de Deus na sua vida para ser esposa e mãe. Você que é pai, marido, você precisa crer que há uma unção de Deus para você ser um marido e ser um pai. Você que é um empresário, você precisa de crer, é fé, que há uma unção de Deus sobre a sua vida para ser um empresário. Não adianta você ter a empresa, não,
Não é a empresa que faz de você um empresário, sabia? É a unção, irmãos. É a unção de Deus que faz você. Você não é nada que nós venhamos a fazer, é o que Deus fez. Então é uma questão de crer, é de fé. Você precisa de crer. Então, se Deus escolheu você para uma área específica de atuação, para ser uma professora, por exemplo, você precisa de crer. Existe uma unção de Deus para mim para ser professora. Então, quando eu for atuar como professora, eu não vou atuar baseado naquilo que eu sei. Eu não vou fazer confiado naquilo que eu entendo, mas eu vou confiado na unção de Deus. O Senhor me ungiu para isso. É que muitas das pessoas acham que a unção é só para dentro do prédio. Não, irmãos, é para todas as coisas. Davi foi ungido como rei. Eu e você fomos ungidos para reinar em vida, em todas as áreas da nossa vida. Porque às vezes nós não conseguimos reinar? É porque nós não cremos que fomos escolhidos, separados e fomos ungidos por Deus para isso. Por isso que nós não confiamos em nós confiamos na unção de Deus, nós confiamos no poder de Deus, nós confiamos naquilo que Deus falou, nós confiamos nesse óleo que foi derramado, que aponta para o Espírito Santo. Nós precisamos de crer no Espírito. Davi foi ungido, irmãos. Não foi Davi que escolheu, não chegou Samuel e disse assim: gente, quem é que quer ser rei de Israel? Não. Deus disse: vai lá, que o rei está lá. Davi foi escolhido. Foi Deus que escolheu ele. Foi Deus que separou ele. E Deus ungiu ele. Por isso que é interessante, importante você identificar o lugar que Deus colocou você. Porque o lugar que Deus colocou você está ligado com a unção que Deus vai derramar sobre a sua vida para cumprir um propósito. Porque você precisa de crer, é fé, irmãos. Eu sei que a fé das pessoas que não creem na graça de Deus, a fé delas está no resultado, não é? Por exemplo, vamos falar corporativamente. Então, a pessoa que tem uma empresa que rende muito, ela se torna uma autoridade naquilo, sim ou não? Então, quando ela for falar, as outras pessoas escutam ela. Por quê? Por causa dos resultados dela, sim ou não? Só que espiritualmente não é assim. Lá em Lucas 5 conta uma história bem interessante. Tem uma empresa quebrada, a empresa de pesca de Pedro. Pedro pescou a noite toda, fez tudo certo, escutou todos os experts em pesca que existia. Não pegou nada. Chegou Jesus. Jesus chegou. Jesus trabalhou, mas ele não trabalhou com peixe. Ele trabalhou com quê? Carpinteiro. Uns disseram que ele era padeiro, mas não, ele era carpinteiro. Acredite em mim. Ele chegou lá e pediu para Pedro: ô Pedro, é o seguinte, quebra um galho nosso aqui. Ficamos sem palco e púlpito e microfone aqui. Presta o teu barco para nós compartilhar uma palavra aqui com o pessoal na praia. Não, pode pegar. Aí ele prega ali, compartilha e diz: Pedro, é o seguinte, vamos pescar, Pedro. Pedro, como assim? Imagina o conflito de Pedro. Tá, mas ele o que ele entende de pesca? Ele entende de Bíblia. Ele entende de Bíblia, ele é pastor, ele é mestre, ele não entende nada de pesca. Ele diz: Pedro, vamos pescar, Pedro? Não, mas só um pouquinho. Aí ele diz: não, mas nós pescamos a noite toda. Nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Imagina pescar de dia. Quem pesca sabe que você não pesca de dia, pesca de noite. Que depois que o sol bateu na água, o peixe, tchau. Eu pesquei muitos anos por aí. Então, Jesus: não, vamos pescar. Aí ele chega assim e diz: não, para aqui. Para o barco aí, desliga o motor. Pode jogar a rede. Pedro disse: ah, para. Tá, que a Bíblia não diz isso, eu estou só aqui para você. Pedro pensando: tá, mas quem é esse cara aqui? Esse cara não conhece de pesca, nunca pescou, nunca pegou uma rede, uma tarrafa na mão, um anzol, um caniço, nada. Ele disse: pode jogar a rede aí, Pedro. Aí Pedro de novo: mestre, ele já entendeu que ele é mestre. Mestre, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra. Ele entendeu que não era sobre pescaria, era sobre palavra. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Quando ele lança a rede, o que aconteceu? A rede começou a estourar, encheu o barco, e chama outro barco, e enche rede, e todo mundo ali prospera. Mas Jesus não é pescador. Não, mas ele tem a unção de Deus, que quando ele fala, gera fé. E Pedro creu. Então você não precisa, preste atenção em mim,
Você não precisa de um empresário da sua área. Entenda com ouvidos maduros, seria, sei lá, ouvidos de ouvir, melhor assim. Estou dizendo para você desvalorizar, não estou dizendo para desvalorizar, excluir esse tipo de coisa, não. Mas talvez você esteja esperando, não, eu preciso de alguém da minha área que saiba muito para me dizer como vai. Não, você precisa de uma palavra de Deus, uma palavra profética. Você precisa de uma palavra profética, você crê, e aquela palavra que vai levar você a crescer, vai levar você a multiplicar, vai levar você a cumprir com o propósito de Deus. E a unção de Deus, irmãos, ela é assim, existe unção que ela é atemporal, que está ligado com o Espírito, está em você. Mas existem unções que são específicas para um tempo específico, para um lugar específico e para um tempo específico. Então eu e você precisamos discernir, eu vou falar isso quinta-feira, primeiro culto do ano. Existe um tempo específico que Deus libera uma unção específica sobre nós, para fazer coisas determinadas, é para aquele momento, é para aquela hora. E é uma questão de fé, é uma questão de crer. Só que Davi, irmãos, como você, ele foi ungido. Mas Saul também foi ungido. Saul foi ungido, mas não teve sucesso. Só que se você ler, eu não vou abrir com você, porque eu tenho mais um tópico só. Saul foi ungido da mesma maneira que Davi. Só que o texto bíblico diz que Saul foi ungido com um vaso de azeite, mas Davi foi ungido com o chifre do azeite. O chifre aponta para o cordeiro, o vaso aponta para aquilo que o homem pode produzir. Então Saul, ele foi ungido, mas pelo mérito, porque ele era forte, era grande. Mas Davi foi ungido com a graça de Deus. Davi foi ungido pelo favor de Deus. Davi não era grande, Davi não era super poderoso, mas Deus derramou uma unção da graça e do favor sobre Davi, e Davi reinou sobre Israel. Então é essa unção que está sobre a minha e a sua vida. Não é pelo mérito, não é pela capacidade, não é pelas suas forças, não é por aquilo que você pode fazer, mas é por aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Deus escolheu você, separou você e ungiu você. E para finalizar, depois de ser ungido, a história não termina, irmãos. Agora é que começa. Porque eu e você somos inseridos num processo contínuo e constante de aperfeiçoamento, de treinamento. Nós fomos colocados como rei, mas nós continuamos sendo treinados para desenvolver como rei. Davi foi treinado antes, Davi foi aperfeiçoado antes de estar no trono de fato, mesmo ele sendo ungido. Depois dele ser ungido para ser rei de Israel, ele fica 13 anos ainda até se tornar o rei efetivamente de Israel. Ele vai ser treinado, você conhece a história, sabe? Ele vai ser treinado por Deus, as circunstâncias vão moldando Davi. E tem um livro fantástico, você precisa ler, o nome dele é O Perfil de Três Reis. Nós vamos ter aqui, eu já comprei ele, está chegando. Então Davi é treinado através das circunstâncias antes de assumir o trono. E aí vem as dificuldades, vem os testes, vem a luta. Saul, a quem Davi abençoava, perseguia Davi, queria matar Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele não mata Saul. Davi é alguém que ele foge de Saul sem motivo nenhum, injustamente. Davi vai sendo treinado pelas circunstâncias. Davi ele foge e se esconde lá na terra dos filisteus, que são inimigos de Israel. Davi é perseguido, ele é traído. E Deus está trabalhando na vida de Davi, Deus está fazendo algo, Deus está aperfeiçoando Davi, Deus está treinando Davi. Então preste bem atenção, mesmo que você seja escolhido, separado e ungido de Deus, isso não anula as circunstâncias desafiadoras da nossa vida, porque na verdade a unção é para isso também. É uma unção para sofrer, é uma unção para ser perseguido, é uma unção para permanecer, é uma unção para ser aperfeiçoado. Por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem, então, chegar
nesse lugar de cumprimento de propósito, porque elas fogem das circunstâncias, não encaram as circunstâncias, não pagam preço por conta de não crer que é escolhida, é separada e tem uma unção de Deus sobre a vida dela para aquilo. Então, diante do primeiro desafio, diante da primeira resistência, o que ela quer? Ela foge, ela não permite ser confrontada, não permite agora ser alinhada, realinhada por Deus. E o texto bíblico diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nesse ano, talvez muitas coisas desafiadoras acontecerem na sua vida, talvez muitas coisas ruins acontecerem, muitas coisas boas também. A Bíblia diz que todas as coisas, todas elas cooperam para o propósito de Deus na sua vida. Então, antes de nós caminharmos para o próximo ano, você precisa aprender a fechar esse ano. Não feche esse ano com o coração pesado. Não feche esse ano magoado com Deus, chateado porque alguma coisa não deu certo, ressentido com A, ressentido com B, ressentido porque Deus não fez o que eu queria, não aconteceu do jeito que eu queria. Não. Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o propósito. Deus está treinando você, Deus está aperfeiçoando você, Deus está moldando para você. Pastor, mas machuca, dói. Sim, é isso, é por isso que o Espírito está em você, para consolar você. Esse, irmãos, esse é o aperfeiçoamento. E eu quero dizer, encorajar você. O aperfeiçoamento e o treinamento não termina em 2024, ele continua em 2025. Continua. Pastor, esse ano venci alguns desafios. Nossa, foi Deus. Prepare-se, ano que vem mais. Paulo diz em Romanos 8, em continuação, na verdade antes desse versículo, ele disse: com Ele nós sofremos, com Ele nós seremos glorificados. Ele diz que as tribulações desse tempo, isso vale o aspecto profético, de tempo agora do mundo, e depois quando Jesus vir, mas também para as circunstâncias que você estiver enfrentando. Ele diz assim, que as tribulações desse tempo, do momento da crise, do desafio, do aperfeiçoamento, do dia mau, como diz Efésios, não são comparados com a glória que vai vir. Então o sofrimento não é o final, o sofrimento é um meio, é um caminho para chegar na glória. O sofrimento é um processo. João 15, Jesus fala da videira. Ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Supermercado Ramos, escritório Ramos. Aleluia. Ele diz: aquele que está em mim e dá fruto, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser podado. Para quê? Para dar mais fruto. E você entendeu o que quer dizer podado, né? Treinado, aperfeiçoado, desenvolvido. Para quê? Para dar mais fruto. Já está frutificando, é para dar mais. E ser podado não é bom, né? Não é nada confortável. Mas você não deve olhar para a poda, você deve olhar para o fruto que está lá na frente. Então eu e você precisamos encarar o treinamento, encarar o aperfeiçoamento, irmãos. E eu creio que Deus está nos conduzindo à maturidade. Passar pelo treinamento sem reclamar. A gente até passa, né? Mas passa reclamando, murmurando, triste, chateado, brabo. O que foi? Não foi nada. As crianças que são assim. O que foi, Benjamin? Que você está bravo? Eu não estou bravo. Desculpa então. É bem assim. A Sara, quando diz uma coisa para ela, tá, Sara, o que foi que tu está bravo aí? Nada. Eu não posso comer nada também. Está entendendo, irmão? Então não adianta passar. Como é que diz a canção do irmão Lázaro, lembra? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, irmãos. Entende? Então, vai passar igual pela situação.
lá em Isaías, não vou abrir, só vou citar, tem um versículo muito legal, que diz assim, que agradou a Deus moer o filho na cruz. Então é algo escandalizante, né? Como que Deus se agradou em matar o filho e moer o filho na cruz? E um dia eu fui orar em cima disso. Eu disse, Senhor, mas como que o Senhor teve prazer? Isaías 10, 25. Como que o Senhor teve prazer? Mas aí o Espírito falou, não, é que ele não estava olhando para o filho que estava perdendo. Ele estava olhando para os muitos que estava ganhando. Então lá no momento do desafio, no treinamento, na circunstância ruim, desafiadora, contrária, confrontativa, não olhe para a circunstância, olhe para o fruto que ela está gerando, olha para a glória que há de vir, olha para Cristo, olha para o Senhor, irmãos. Davi foi treinado 13 anos, e depois quando Davi é rei, irmãos, Davi passa cada situação também. Quando Davi é rei, um filho dele violenta uma filha dele, e agora? Ele é rei, não, depois que está no trono não acontece nada. Um outro irmão, um outro filho mata o irmão. Aí o irmão que matou o outro filho quer usurpar o trono dele, ele tem que fugir do filho. As lutinhas, né? Mas ele é rei, né? Então antes do trono tem luta, depois tem luta, ou seja, sempre vai ter luta, aleluia. Ou seja, sempre você vai estar sendo aperfeiçoado, sempre você vai estar sendo treinado, Deus vai estar moldando você, Deus está fazendo algo em você. Só que, quando nós comparamos com Saul, Saul não foi treinado, Davi foi treinado. Só que a diferença a gente vê quando, no momento de pressão, quando vem um momento de pressão sobre Saul, o que ele faz? Ele endurece, ele rejeita Deus. Mas quando vem um momento de pressão diante de Davi, Davi quebranta, ele depende de Deus. Adão não foi treinado, Adão veio pronto. O que aconteceu diante da tentação? Caiu. Deus se fez homem e foi treinado como criança. Lucas capítulo 4, Mateus 4 mostra que o dia que Jesus foi tentado, ele permaneceu. Então o treinamento é para fortalecer você, é para você amadurecer, para que você suporte pressão. Suporte pressão, preste atenção em mim. Suporte pressão, não na sua força, mas na força dele. Então, diante do treinamento, diante do aperfeiçoamento, não é na minha força, é na força dele que eu passo pela circunstância. Porque, preste atenção, você não faz ideia, e aí eu finalizo. Você não faz ideia o que Deus planejou para você. Você não faz ideia a história que Deus escreveu para você. Você não faz ideia as centenas e milhares de pessoas que serão influenciadas através da sua vida. É por isso que Deus está treinando você. É por isso que Deus está aperfeiçoando você. É por isso que Deus derramou a unção dele sobre a sua vida, para que você agora suporte, para que você permaneça inabalável crendo nele, para que você não recue diante da circunstância, para que você não tenha medo, para que você não fuja, mas para que você permaneça crendo, para que diante de uma traição de pessoas, diante de um abandono, diante de uma crítica, diante de uma perseguição, você não desista, você não abandone, mas você permaneça sabendo, ele me escolheu, ele me separou, ele me ungiu, ele me enviou para cumprimento de um propósito. Filipenses 3, vamos finalizar aqui, fique de pé. Filipenses 3:12, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 12. O apóstolo Paulo, ele diz: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo?
Já passei, já levei muita pedrada lá atrás. Já levei muita pedrada lá atrás. Já fui aperfeiçoado com elas. Mas sei que eu ainda não fui totalmente aperfeiçoado. Eu sei que ainda existe muita coisa para mim fazer, mas eu continuo prosseguindo, mesmo levando pedrada, mesmo sendo consolado pelo Espírito, mesmo recebendo já a recompensa de Deus, mesmo já recebendo da vida de Deus, eu prossigo para conquistar, ou seja, para alcançar. Ele diz: eu prossigo, continuo avançando para cumprir com o propósito de Deus na minha vida, porque Paulo sabia o chamado de Deus na vida dele. Então eu continuo, eu não alcancei ainda. Então é isso que tem que ficar no nosso coração nesse ano. Nós precisamos continuar prosseguindo, independente das circunstâncias, independente da situação. Continua avançando, continua prosseguindo para conquistar, para cumprir com o propósito de Deus na sua vida. E aí ele dá aqui a receita para mim e para você: esquecendo das coisas que ficaram para trás. Esquecer aqui, ele não está dizendo no sentido de ter uma amnésia, entendeu? Do filme do MIB, aquele de um aparelhinho que você esqueceu tudo, apagou da memória. Não, mas é que essas coisas não prendem mais você. Essas coisas são resolvidas. Então se você ficou ferido com algo, se tem algum trauma que precisa ser resolvido na sua vida, se tem alguma coisa que não foi resolvida ainda nesse ano, dos outros anos, esqueça isso. Mas como que se esquece, pastor? Olhando para a cruz. Pastor, mas tu não sabe o que a pessoa fez para mim. Olhe para a cruz e diga: da mesma maneira que eu fui perdoado, Senhor, eu sei que ele foi perdoado também. Talvez é pessoas que você precisa de perdoar, circunstâncias. Talvez você precisa perdoar a você mesmo. Talvez você mesmo não se perdoa. Irmãos, eu passei por isso. Eu fiquei preso nisso anos e anos. A gente fica remoendo coisas, a gente fica sempre se colocando na condição de culpado. Eu quero dizer que você é perdoado por conta de Cristo Jesus. Você precisa resolver isso em Cristo. Ficou para trás, esquecendo das coisas. Preste atenção: esquecendo das coisas que ficaram para trás. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Para quê? Para que avance para as coisas que estão diante de você. Para que você avance para o ano que está diante de você. Para que você avance para as conquistas que estão diante de nós. Para que você avance para as circunstâncias, situações que estão diante de você. Se eu não consigo resolver lá atrás, eu não consigo avançar, e aí eu fico preso. Então essas coisas são resolvidas em Deus, em Cristo, pela fé. São decisões, resoluções que são tomadas, irmãos. Decida, resolva, se posicione: eu vou deixar isso aqui para trás. Isso aqui é resolvido em nome de Jesus na minha vida. Essa mágoa, esse ressentimento, essa frustração, é uma espécie de uma indignação santa que você precisa de ter. Pastor, essa enfermidade me arrasta há anos. Então indigne-se com ela e diga: eu já sou curado em Cristo Jesus, eu recebo a cura nele. Se tem um momento para você ter resoluções, é agora, nessa semana, irmãos. Decidir pela fé, crer, se posicionar. É desse jeito, vou mudar, vai ser assim. Esqueci as coisas para trás. Deus tem algo diante de mim, para que você consiga continuar prosseguindo para o alvo. Deus tem um alvo, ou seja, Deus tem um propósito na sua vida, que Ele mesmo determinou, Ele definiu, Ele tem um desígnio para você. Então não fique acusado e condenado, mas olhe para Cristo, prossiga para o alvo, olhando para Ele. Ele vai fortalecer você, Ele vai conduzir você. 2025 você vai viver sim os melhores dias, os dias de maior experiência, de maior intimidade. As maiores experiências estão diante de você, os maiores desafios também, mas a maior unção de Deus sobre a sua vida, o tempo aonde você vai caminhar, andar no sobrenatural. O Senhor está conduzindo você, para que o nome dEle seja exaltado na sua
sua vida, a história da sua vida foi escrita. O Senhor continua com você, Ele continua em você, Ele não perdeu o controle. Ele está chamando você, encorajando você, dizendo: continua, prossiga, eu que te escolhi, eu que te chamei, eu que te enviei, foi eu que te coloquei nesse lugar, eu estou contigo, como Ele disse para Josué: assim como eu fui com Moisés, serei contigo todos os dias da tua vida. O Senhor continuará expressando bondade na sua vida, o Senhor continuará trazendo provisão para você, o Senhor continuará direcionando todos os seus passos. Continue sendo sensível, continue sendo maleável, continue sendo cada dia mais flexível diante do Espírito, continue cada dia mais prosseguindo para o alvo que é Cristo. Olhe para Cristo, não olhe para você, não olhe para os seus fracassos, tampouco para os seus acertos, mas olhe para Ele, que é o autor e consumador da sua fé. A cruz está vazia, Ele morreu e ressuscitou, e nós estamos nele. Ele escolheu você para reinar em vida, Ele escolheu você para que o nome dEle seja exaltado. Ele escolheu a sua casa, Ele escolheu o seu casamento, Ele escolheu a sua empresa, Ele escolheu os seus negócios, Ele nos escolheu como igreja, Ele nos escolheu para transformar essa cidade, esse litoral, Ele nos escolheu para testemunhar a ressurreição, Ele nos escolheu para curar os enfermos, pregar o evangelho aos contritos de coração, Ele nos escolheu para levar salvação para as crianças, para os jovens, para as famílias. Ele nos escolheu para influenciar esse litoral, Ele nos escolheu para ser filhos, Ele nos escolheu para reinarmos em vida, Ele nos escolheu para a bondade dEle ser expressa através de nós. Aleluia! Levante as suas mãos e comece a agradecer a Ele. Começa a dizer: oh Senhor, a tua graça, obrigado. Diga: o Senhor que me escolheu. Diga: foi o Senhor que me separou, o Senhor que me ungiu. O Senhor é o dono dos meus dias, o Senhor é o centro da minha vida. Diga: eu creio em Ti, eu creio no Senhor, a Tua graça está sobre mim. Eu não dependo do meu mérito, eu não dependo das circunstâncias, eu dependo do Senhor, eu dependo da Tua graça. Eu creio que 2024 foi um ano onde o Senhor me aperfeiçoou, foi um ano onde o Senhor me inseriu em inúmeras experiências, mas eu creio que 2025 serão as melhores experiências. Diga: eu creio que 2024 o Senhor me treinou para as experiências de 2025. 2024 foi um degrau, mas agora o Senhor está me levando a outro degrau. A unção do Senhor está sobre nós. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Sim. Isso. Meu Salvador, Ele é o Salvador. Ele escreveu a sua história, Ele escreveu os seus dias. O preço pago, me resgatou, na graça estou. Permita o Espírito ministrar no seu coração nessa hora. Aleluia. A graça dele está sobre você. A tumba vazia, o céu deixou. Quão grande esperança encontro no amor. Paixão que o véu do templo rasgou. Venceu a morte, a pedra, se a ressurreição me libertou. Você é livre.
há mais vergonha e nem temor. Oh, Jesus, o amor pagou por meu coração. Quão grande amor por mim mostrou. É por você. Meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou. Diga. Graça e sol. Ao olhar pra cruz eu sou livre. Ao olhar pra Olhe Jesus para a cruz tenho vazia. vida. E pra sempre eu adorarei. E de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre. Ao olhar pra Jesus tenho vida. E pra sempre eu adorarei. E de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre. Ao olhar pra Jesus tenho vida. E pra sempre eu adorarei. E de graça em graça irei. Com minha alma cantarei. E de graça em graça irei. Com minha alma cantarei. Quão grande amor por mim mostrou. É o Salvador. Meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Senhor, eu declaro sobre os meus irmãos, oh Deus, a revelação da tua graça, revelação daquilo que aconteceu na cruz, a revelação da obra consumada, que nós somos totalmente perdoados, que nós somos livres, que nós fomos escolhidos pelo Senhor, separados para um propósito, que há uma unção sobre nós, que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Afinal, há uma história que o Senhor escreveu para nós, há um propósito do Senhor na nossa vida. Senhor, eu oro sobre cada um dos meus irmãos, Deus, para que o teu Espírito venha trazer uma convicção nessa noite, o teu Espírito venha gerar fé, o teu Espírito venha convencer que o preço já foi pago, que não há mais peso do pecado, que não há mais escravidão, não há mais nada que possa nos condenar e nos acusar, porque nós estamos em Ti, nós dependemos do Senhor, nós somos livres para cumprir com o Teu propósito, nós somos livres para viver a Tua vontade, nós não precisamos mais agradar a pessoas, nós não precisamos mais forçar a ser alguém que nós não somos e não fomos chamados, porque nós sabemos que o Senhor quem nos chamou, nós sabemos que o Senhor nos escolheu para sermos filhos, o Senhor nos chamou para sermos herdeiros, para desfrutar daquilo que já está pronto. Senhor, nessa hora eu declaro, Deus, em nome de Jesus, que o teu amor e a tua graça venha manifestar no nosso coração, que cada um, Senhor, venha ser cheio de fé, oh Deus, em nome de Jesus, convencido pelo teu Espírito, que está diante dos melhores dias, oh Deus, essa santa expectativa naquilo que o Senhor vai fazer. Eu profetizo, Pai, profetizo o teu amor, a tua graça sendo revelada, a revelação, oh, da liberdade, alegria no Espírito, cura, oh, se você está enfermo, seja curado agora, aleluia, aleluia, seja livre agora.